queridos alunos do canal Educação, sejam todos bem-vindos. Nossa aula está começando, turminha, movimentando essas ondas digitais aqui do canal Educação, tá? Hoje, nossa aula de Educação Física está começando agora. Prontos mais uma vez para movimentar, galera? Que bom, turminha. Então, vamos lá, né? Nossas últimas aulas foram referentes a alongamento e a flexibilidade, tá certo? Nós conseguimos identificar a grande diferença entre alongar e ter flexibilidade, tá bom? Será que vocês já conseguiram identificar qual é qual? Eu acredito que sim. Então, se vocês estão entrando aí agora, se conectando agora, então assiste a nossa aula novamente lá na nossa plataforma do canal Educação, tá bom? As duas aulas anteriores a essa. E vocês vão poder entender e aprender mais sobre esse assunto e seguir aqui conosco nesse novo assunto, tá bom? Hoje nós vamos falar de sedentarismo e obesidade, tá certo? Boa noite, professora Camila. Boa noite, galerinha aí no nosso chat do YouTube, tá bom? E a galerinha que está aí conectada com a gente através do nosso IPTV também, sejam todos bem-vindos, tá bom, galera? Então, turma, vamos aqui juntos falar sobre sedentarismo e obesidade. Falar de saúde, falar de sedentarismo, turma, né? Bem, convenhamos, né? É um assunto bem pertinente e que estamos aí deveras sofrendo bastante com a mudança da nossa população, né? Muitas pessoas, jovens, crianças, passando por esse processo, né, de obesidade e outras saindo desse processo de obesidade, né, por conta de maus hábitos, incluindo o principal, sedentarismo, né, turma? O sedentarismo. E o que a gente tem que fazer? É melhor a gente prevenir. É melhor a gente prevenir do que a gente ter que tratar, do que remediar, turma. Já dizia aí a nossa avó, né? Nossa bisavó. Quanto mais cedo nós nos preocupamos e cuidamos da nossa saúde, mais cedo, melhor, né? Nós vamos viver e mais tempo estaremos bem, estaremos saudáveis. E aí, turma, vem bem a aumentar aí em vocês essa consciência que a gente precisa prevenir, a gente precisa se cuidar, tá bom? Então, turma, o que é a obesidade, né? A obesidade, vocês vão ver aqui, ó, é uma doença onde existe excesso de gordura corporal. A diferença entre a normalidade e a obesidade é arbitrária, mas o indivíduo é considerado obeso quando a quantidade de tecido adiposo aumenta em uma extensão tal que a saúde física e psicológica são afetadas e a expectativa de vida é reduzida. Então, turma, o que a gente vai entender aqui, certo? A obesidade é uma doença e nós nos preocupamos com os obesos. Nós nos preocupamos com os agravos que a obesidade traz para a saúde daquele, né? Então, infelizmente, a gente se preocupa e a gente busca também interferir o mais cedo possível nessas mudanças de hábitos para manter a saúde, visando que a normalidade do peso é bem arbitrária a obesidade, certo? Mas observem que à medida que a quantidade de tecido adiposo no organismo aumenta a uma extensão que a saúde física e psicológica vai estar afetada e a qualidade de vida, a expectativa de vida, o tempo de vida também vai estar afetado, né? E aí, turma, lembramos recentemente o caso do Covid, né? Que pessoas obesas
tá? Tiveram aí muitos obesos tiveram a vida ceifada por conta desse fator que é muito que debilita muito, né, o corpo, o organismo, o ser humano. Então, a obesidade, de fato, é uma doença que nós precisamos nos preocupar, né, instruir a nossa população, acompanhar a nossa população, oferecer formas de mudanças alternativas que vão sanar a obesidade, né? Que vão retirar, que vão modificar, transformar a vida das pessoas. A obesidade, turma, pode reduzir a expectativa de vida em aproximadamente 20 anos. E aí a gente percebe e vê que realmente a obesidade ela não afeta tão somente a saúde física, a estrutura física, os órgãos vitais, né? A gordura no fígado, a gordura no coração, o entupimento, né, de artérias, vasos. Mas também, turma, a gente sabe o quanto que a obesidade afeta psicologicamente a vida de uma pessoa. A pessoa se sente impotente, se sente indisposta, não consegue trabalhar bem, não consegue realizar atividades da vida diária, não consegue se relacionar, se sente excluído, tá bom? Então, são fatores que realmente vão interferir muito no social, no afetivo, no psicológico daquela pessoa que é obesa. Então, a gente percebe aí o quanto que a obesidade maltrata, né, turma? Infelizmente, crianças, né? Crianças estão sofrendo também desde muito cedo com a obesidade por conta de diversos fatores, dentre eles os genéticos, dentre eles fatores externos, né? E até mesmo, turma, a ansiedade que muitas crianças têm vivido nos últimos anos. A gente vai comentar sobre isso ali daqui a pouquinho na frente. Pela definição da OMS, conhecida por nós, por Organização Mundial da Saúde, a obesidade é o excesso de gordura corporal em quantidade que determine prejuízos à saúde, tá? Então, todos nós, réis mortais, seres humanos normais, temos gordura corporal, tá? Nós temos gordura corporal, nosso corpo precisa dessas camadas, né, de gordura em pequenas quantidades, mas o excesso, a grande quantidade de gordura vai trazer aí muitos prejuízos para a nossa saúde, tá bom? Uma pessoa é considerada obesa quando o seu IMC, tá? O seu índice de massa corporal é maior ou igual a 30. E a faixa de peso normal vai variar entre 18,5 a 24,9. Esse cálculo, turma, do IMC, ele vai representar, ele vai fazer com que a gente possa calcular e ter um diagnóstico fácil, rápido e acessível, realizado por diversos profissionais da área da saúde, para acompanhar melhor, né, a qualidade de vida e o índice, né, de massa corporal da pessoa. Então, é muito fácil, certo? Em qualquer consulta com o nutricionista, com o educador físico, com o enfermeiro, com o médico, ele vai estar usando essa fórmula, que é o cálculo do IMC. E aqui a gente vai ensinar vocês também a fazer, tá certo? Vocês estão prontos aí, meus queridos? Vamos lá, vamos aprender? Então,
primeira coisa que vocês precisam entender, tá bom? Nós temos uma tabela explicando direitinho esse percentual. Mas quando essa fórmula do IMC der um valor maior ou igual a 30, né? Esse IMC está fora do que nós entendemos como normal, tá bom? Essa pessoa deve estar com sobrepeso. Mas se o IMC dessa pessoa, após calculado, der entre 18,5 a 24,9, nós teremos aí um IMC normal. Os indivíduos que possuem IMC entre 25 e 29 são diagnosticados com sobrepeso e já podem ter alguns prejuízos com excesso de gordura. Então, aqueles que passam de 30, eles são considerados... Eles são considerados o que, turma? Obesos. Obesidade. Obesos, tá bom? E quando o cálculo do IMC der entre 25 a 29, já são diagnosticados com sobrepeso e já liga aqui, ó, o sinal amarelo de atenção, tá bom? Atenção. Vocês entenderam, turma? Tá? Então, como é que eu vou calcular o meu IMC? Eu vou colocar o meu peso dividido pela minha altura ao quadrado. Eu vou pegar o meu peso atual, meu peso de hoje. Se eu tiver me pesado hoje, então meu peso de hoje, tá bom? Não pode ser o peso de um ano atrás, não, porque a gente oscila muito, né? Tem um período que a gente está mais magrinho, tem um momento que a gente está mais fortinho. Enfim, a gente tem que pegar o peso mais atual possível. E a sua altura ao quadrado, tá bom? A sua altura vezes a sua altura. Facinho, facinho, né, turma? E fazer um cálculo simples. E fazer um cálculo tranquilo, de boas. Facinho, facinho. Vamos calcular esse IMC? Vocês estão prontos? Preparadinhos? Então, vamos lá. O que é que a gente faz para calcular o IMC, tia? Vocês vão pegar o peso de vocês, o peso, dividido pela altura, ao quadrado. Tá bom? E aí, a gente vai fazer o cálculo aqui e vamos ver quanto é que vai dar esse IMC. Tá bom? Vocês andaram se pesando esses dias? Hoje, coincidentemente, será que vocês se pesaram hoje? Se alguém aí não sabe quanto é que tá pesando, não sabe qual é o peso que tá, tia, não sei se eu tô com 60, se eu tô com 51, se eu tô com 80, 120, eu não sei. Pois você vai combinar comigo que vai a uma farmácia, né? Que normalmente lá tem uma balança gratuita. Se pesa lá rapidinho, dá um desconto de 600 gramas, né? Ou de 1 quilo, dependendo da roupa que você tiver vestido. E faz o cálculo do seu IMC, tá bom? Da mesma forma é a altura, né? Normalmente aí os adultos já sabem qual é a altura. A altura não oscila muito entre os adultos, não. Aliás, não oscila nada, né? Entre os jovens, aí é mais provável. Enfim, turma, beleza? Então, eu vou dar aí um tempinho para vocês tentarem fazer o cálculo do IMC de vocês, para a gente avançar aí nesse assunto, sabendo que existe a tabela e que a gente vai calcular o nosso IMC e colocar esse valor na tabela para descobrir se estamos com peso normal, se estamos abaixo do peso, se estamos com sobrepeso ou se estamos com obesidade, grau 1, grau 2 ou grau 3. Beleza? Posso confiar que vocês vão fazer?
nosso professor da mediação aí na sala de aula. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou aqui do ladinho. Podem perguntar, me chama aqui rapidinho no chat, mas já já eu volto. Eu vou dar 3 minutos aí na telinha para vocês calcularem o IMC, tá bom?
Opa! Então, bora lá, turminha, né? Ver se vocês conseguiram fazer esse cálculo do IMC certinho, tá bom? O peso dividido pela altura ao quadrado. Eu não vou mentir para vocês que eu tenho uma balança em casa, né? Então, mas eu uso ela só de vez em quando, só quando eu tô com um peso na consciência. Digamos que eu usei ela hoje. Bora lá. A altura já tá com uns 10, 15 anos que ela não muda nada, né? Para não dizer uns 30. Então, vamos ver aqui. O que é que vocês vão fazer? O cálculo do IMC é individual, tá bom? O meu cálculo do IMC ele é diferente do de vocês. A menos que vocês tenham a mesma altura e o mesmo peso que eu acho muito difícil. Então, bora lá. O peso da professora, 54 quilos, com a altura, turma, de 1,52 m. Quem sorrir vai pegar uma mijada de potó. Tô brincando, turma. Olha aqui. Vamos fazer 54, repete o peso e multiplica, né? 1,52, que é a altura em metros. Vamos embora lá. Chama na calculadora, faz o cálculo rapidinho. 2,31. Olha, turma. E aí, o cálculo é muito simples. 54 dividido por 2,31 vai dar o quê? 23,3. Olha aí, minha turma, o cálculo do meu IMC deu 23,3, certo? E aí, depois de dar esse total, depois de dar esse valor, vocês estão vendo aqui, tá bom? A gente vem para a tabela. A tabela é mundialmente conhecida, tá bom? Vai dar menor que 18,5 quem estiver abaixo do peso. Vai dar entre 18 e 24,9 quem estiver com peso normal. Vai dar de 25 a 29,9 quem tiver com sobrepeso. Vai dar 39 a 39,9 quem estiver obeso. E vai dar acima de 40 quem estiver obeso mórbido. Obesidade mórbida, tá bom? O meu deu quanto, turma? 23,3. Aonde é que tá 23,3? Aqui, né, turma? Peso normal. Aqui, turma, se encaixa o cálculo do meu IMC. Aí vocês vão pegar o cálculo do IMC de vocês, vão procurar nessa tabela qual o valor que vai dar, certo? Assim como a gente calculou o nosso IMC, facinho nessa fórmula, também tem os aplicativos, né, no celular, que rapidinho você baixa, coloca lá o IMC, dá para calcular da família todinha, tá bom? Dos primos, dos tios, dos avós, todo mundo dá para calcular rapidão. Mas aí, como você aprendeu, agora você também vai poder fazer na ponta do lápis, né? Colocando em prática o que vocês aprenderam aí com o professor Alex. Alexander, né? Kesley. É esse aí. Beleza? Tranquilo? Vou deixar mais um minutinho na tela para vocês copiarem. Beleza? O cálculo do IMC. Essa tabelinha também tá em qualquer lugar que vocês pesquisarem. Mas a tia vai deixar esse valor aqui para vocês copiarem também. Lembrando que esse é o cálculo do meu IMC, tá bom? Da professora. No caso de vocês, vocês vão colocar o peso atual de vocês e a altura atual de vocês, tá certo, turma? Terminou de calcular, vai para a tabela, coloca lá onde que deu o valor e aí a gente continua. Beleza? Então, vamos deixar só um minutinho enquanto vocês copiam aí na tabela. Já eu volto.
Beleza, turma? Então, bora lá. O IMC não é um índice suficiente para determinar a saúde de uma pessoa, certo? Esse cálculo do IMC ele é baseado em estudos, né? E nós já usamos há bastante tempo esse cálculo do IMC para nos ajudar num diagnóstico mundial, né? Mas só o cálculo do IMC ele não vai ser suficiente para determinar se a pessoa tem saúde ou não, uma vez que não leva em consideração a composição corporal do indivíduo, a quantidade de massa muscular e de gordura, né? Aponta aí o Bruno, que é um médico endocrinologista e pesquisador principal do Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades da Unicamp, da Universidade Estadual de Campinas e São Paulo. Então, turma, tem alguns fatores que a gente deve observar para realmente, de fato, o caso do cálculo do IMC ser validado. Além dessa fórmula, outras medidas também devem ser combinadas para ajudar a definir o estado de saúde de uma pessoa. Então, além do IMC, além do cálculo do IMC, são também avaliadas taxas metabólicas, um exame de sangue completo, né? Taxas que são observáveis e que devem ser trazidas como referência, como colesterol, como glicemia, né? Taxas hormonais, e tudo isso deve ser observado, analisado e feito por um médico competente na área para poder, de fato, ter essa visão holística da condição de saúde da pessoa. Mas é claro que também tem outros pontos que a gente precisa observar sobre o IMC. Pessoas que estão gestantes, né? Mulheres gestantes. É claro que o cálculo do IMC vai dar alterado, uma vez que essa mulher ela está gerando uma criança, né, um bebezinho, que vai estar aumentando na barriga, que vai estar crescendo na barriga. Então, o cálculo do IMC dela não vai valer para a condição de gestante. Depois de ter a criança, aí beleza, ela vai se enquadrando novamente no cálculo do IMC. Outro caso, outro fator, turma, são aquelas pessoas de treinamento intensivo que nós conhecemos como culturistas, né? Aquelas pessoas, os fisiculturistas, né, que fazem treinamento intensivo e que têm o aumento de massa muscular, é diferenciado de quem tem sobrepeso por conta da quantidade de gordura, gordura visceral, né, gordura pelo corpo. Então, as pessoas que fazem um treinamento intenso, que tem bastante massa muscular, essas pessoas elas também merecem uma atenção especial no caso do cálculo do IMC. Por quê? Com o IMC não dá para diferenciar aquela pessoa que tem grande quantidade de massa muscular daquela que tem grande quantidade de gordura. O que é visto é o peso total, independente do que tem acrescentado a ela. Então, vocês vão ver aqui. O IMC vale para todo mundo? Atenção! É a pergunta que não quer calar. É a pergunta mais importante aí sobre o cálculo do IMC. Não, tá bom? O IMC não vai valer para todo mundo. Por não levar em conta a composição corporal, o IMC não é um índice recomendado para avaliar a saúde dos atletas, que podem apresentar um peso mais elevado por conta do maior percentual de massa muscular, certo? Então, aquele lutador de jiu-jitsu, o lutador de boxe, de judô, né? O atleta, o jogador de futebol.
ele vai ter uma quantidade de massa muscular diferente, né? E vai ter um peso tão semelhante quanto uma pessoa obesa, né? Porém, o que ela tem como mesmo peso é de massa muscular. Além deles, as grávidas também não devem usar o índice como parâmetro, já que o peso estará maior por conta do bebê em desenvolvimento. Como eu falei para vocês, o caso das gestantes, né? Elas estão em uma condição passageira, que ao mesmo tempo em que tem o peso do corpo, elas estão gerando outro ser, né? Que também está crescendo. Então, depois da passagem da gestação, essa mulher vai entrar novamente nesse cálculo do IMC, beleza? Outro ponto que também é muito importante a gente ressaltar. O caso do IMC para os jovens. Os jovens, as crianças, né, que também estão em desenvolvimento, em crescimento, também vão ter um cálculo do IMC diferenciado, turma. Tipo como os meninos, as meninas, né? Os meninos passam por um momento de estirão do crescimento. Esse estirão do crescimento, ele pode ser entre os 13 aos 16 anos. Do 12 aos 16 anos. Então, o menino ele vai ter um crescimento acelerado e vai ter um desenvolvimento diferente, o que vai afetar no valor do IMC, de forma que precisa estar sendo acompanhado para conseguir, de fato, ter um resultado positivo e efetivo. Esse cálculo do IMC funciona para crianças entre 2 anos e início da puberdade. Fazem que há uma linearidade do crescimento. Existe uma classificação diferenciada para elas. Enquanto há o IMC para calcular a medida dos adultos, há um IMC diferenciado, uma classificação diferenciada do IMC para as crianças de 2 anos até o início da puberdade. Por outro lado, esse não é um índice válido na adolescência por causa da grande mudança que acontece durante o estirão. Nesse sentido, há uma discussão sobre qual seria o melhor método da avaliação. Enquanto algumas linhas defendem a composição corporal como melhor parâmetro para classificar a saúde do jovem, outras sugerem uma nova fórmula. A fórmula que dá uma maior importância à altura, conhecida como índice de massa triponderal, que é o peso total dividido pela altura ao cubo, ou o índice de massa triponderal igual a peso total dividido pela altura ao cubo. Vocês estão vendo a diferença? Eu tinha ali a altura ao quadrado e aqui eu tenho a altura ao cubo. Então, turma, o que eu posso fazer para tratar a obesidade? Obesidade em foco. Eu preciso incluir uma alimentação saudável, com diminuição da ingestão de calorias e aumento da atividade física. Em alguns casos, pode também estar associado ao uso de medicamentos. Em casos mais graves e refratários, podem ser indicados o tratamento cirúrgico, né, turma? Então, para a gente finalizar aqui a nossa aula, eu vou contar para vocês rapidinho. Olha aqui. Eu tenho um irmão, 2 anos mais velho, e ele veio morar em Teresina
e estudar. Aqui ele arrumou um emprego, começou a trabalhar no centro e estudava à noite. E lá no centro, ele com preguiça, né? Achando mais fácil, mais rápido, começou a fazer o lanche do combo, que é o combo, o salgado com refrigerante. E isso todo dia. Ele aumentou rapidamente de peso, né? Depois de um ano trabalhando no centro, ele estava assim, uma obesidade a um nível de doença, né? E aí, turma, aos 32 anos, a minha mãe precisou interferir, porque ele não tinha mais disposição, ele não tinha mais coragem, ele estava se sentindo mal, né? Ele não estava bem nem para trabalhar. E aí precisou fazer, sem força para treinar, sem força para fazer dieta, precisou fazer um tratamento cirúrgico, né? Fez a cirurgia bariátrica. Hoje é um jovem de novo, né? Bem disposto, jovem. Voltou ao normal, vida que segue, mas agora com mudanças de hábitos, né? Ele agora não se alimenta mais como antes, já sabe o que aconteceu com ele na adolescência, né? Na juventude, e agora ele que lute, né? Para manter. Mas, turma, são muitos jovens, são muitos adultos que estão sofrendo, que sofrem de obesidade, que precisam de ajuda, precisam de apoio, precisam desse renovo, né? E a gente sabe que não tem fórmula mágica. A gente sabe que é atividade física e alimentação, tá bom? Então, ou em casos mais graves, né? Como medicamentos e tratamento cirúrgico. E aí, turma, nós vamos levar esse debate adiante. A gente vai continuar falando sobre obesidade. E é claro que eu conto com vocês aí, né, para complementarem essa discussão, falar um pouquinho comigo desse assunto, tá? Levar também para casa esse conhecimento. E aí, na próxima semana, eu volto para a gente falar mais sobre obesidade e sedentarismo, tá bom, turma? Fiquem com Deus, um excelente final de semana. Até a próxima. Tchau, tchau.